Olá, eu sou Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô, um canal interativo participativo onde os temas abordados são sugestões dos inscritos do canal. Quero agradecer a colaboração de vocês que enviam temas, que continuem enviando, participando, e aqueles que ainda não colaboraram com suas sugestões, por favor, envie. É uma forma de vocês ajudarem com este trabalho para que o canal possa dar continuidade. Hoje, atendendo mais uma querida inscrita do canal, nós vamos ver o que o nosso terapeuta tarô tem para nos falar sobre conformismo. Conformismo. Existem pessoas, que vivem o conformismo. Aquela pessoa conformista, que não questiona nada, que não se abala com nada, que para ela tanto faz como tanto fez. Muitas vezes o conformismo demais faz com que essas pessoas sejam empurradas pelos outros, porque elas não conseguem às vezes dar um passo pelas suas próprias pernas. O conformista é aquilo que o teto está caindo, deixa cair, a hora que cair o teto a gente resolve. Esse é o conformismo, né? É se contentar muitas vezes com pouco e achar que está tudo normal. Conformismo não é também a gente se condicionar a uma situação, né? Que muitas vezes nós precisamos, sair dela. Olha aqui, o que saiu? O carro. O carro é liderança, gente. Uma pessoa conformista é uma pessoa que não tem liderança. É uma pessoa que não dá sentido à sua vida. É uma pessoa que não dirige a sua própria carruagem, seu próprio automóvel. O carro fala de seguir em frente, ter uma meta, ter um ideal, ter um propósito. Então, se a pessoa não tem esta energia de movimentação, de querer fazer, se promover, se colocar para fazer, não vai levar ela em lugar nenhum. Então, são pessoas que não acompanham, muitas vezes, até a conduta dos outros, a forma que os outros levam a vida. Então, uma pessoa que trabalha, estuda, tudo, aí a pessoa olha e fala, nossa, como que essa pessoa dá conta de trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar disso, cuidar daquilo, ainda tem tempo para sair, para passear? Como essa pessoa consegue? Por quê? Porque a pessoa tem aí o espírito do carro de ir em frente, estar radiante com a vida e buscar sempre, ideais e objetivos. Agora, uma pessoa conformista, ela não tem liderança, ela não tem autonomia, ela não tem direção. Então, se você colocar ela dentro do carro, para onde você levar ela, tá ótimo. Agora, se você der o carro na mão dela, ela não vai nem saber dirigir. Então, é não ter um foco, um ideal e saber que nós precisamos ter objetivos, acreditar nos sonhos, conquistá-los, e para isso precisa do quê? Empenho, dedicação, e o conformista não se empenha em nada, a não ser ficar na sua zona de conforto. É falta de liderança o conformismo, falta de atitude, falta de ação, falta de direção para a sua própria vida. O carro trouxe aí a resposta apropriadíssima para essa questão do conformismo. Vamos ver o que mais ele quer nos revelar aqui. O 7 de copas. 6 de copas. 10 de copas. 9 de paus.
Olha aqui, gente, o que que acontece, né? O conformista, na verdade, ele não tem direção, não tem força de vontade muitas vezes, não tem liderança, não vê ideais, não vê objetivos, não é aquela pessoa que sonha em conquistar, né? Se precisar conquistar alguma coisa, fazer por onde? Ah, eu preciso fazer um curso, então vou fazer um curso. Eu preciso fazer tal coisa, então vou fazer tal coisa para conquistar o meu ideal, o meu objetivo. E o conformismo é limitação. Então a pessoa não sai do lugar. É a mesma coisa, né? Se você der um carro para a pessoa, é capaz a pessoa não saber nem dar partida no carro. Sete de Copas, ele fala também das nossas emoções, tá? E neste tarô aqui, o Sete de Copas aparece uma garota agarrada numa borboleta, que na verdade seria um pipa, e na rabiola, né? As taças amarradas. Olha, gente, o conformismo é justamente esta imagem. Uma pessoa que vai sendo levada pelos outros. Uma pessoa que muitas vezes precisa de um empurrão, né? De alguém. Ela tem que se apegar muitas vezes, né? Ao outro. Porque por ela, talvez ela não consiga fazer os esforços necessários. O conformismo, ele não leva as pessoas também a sonhar mais alto, a se libertarem, né? Assim como uma borboleta, baterem as asas e voar. Não, elas ficam presas, né? A insegurança, a incerteza. E muitas vezes, né? É necessário que outras pessoas sempre estejam ali do lado dela para dar uma assessoria, um apoio. Então, na verdade, a pessoa que não tem liderança vai sempre estar precisando de um certo empurrãozinho daqueles que estão mais perto dela, tá? São pessoas, muitas vezes, que desacreditam em si mesmas, tá? Então, são pessoas que, muitas vezes, ela encara a felicidade do outro como algo natural, mas para ela não. Ela encara a prosperidade do outro como natural, mas para ela não. Então, ela acaba se desvalorizando, se menosprezando, se descompensando. Ela não consegue ver, né, de uma maneira que é o correto. Todos nós temos oportunidades, é claro, mas para que a gente possa aproveitar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a pessoa, ela se limita a ver que o que acontece de bom na vida do outro está perfeito, é porque a pessoa merece. Mas ela não se acha merecedora. Só que aquele que merece aquela felicidade foi porque foi atrás, teve liderança, teve aí, ó, as rédeas na mão e seguiu o seu sonho. E muitas vezes as pessoas também, elas só se sentem confortáveis quando elas estão na presença de pessoas, por exemplo, dentro da família, os pais, pessoas que têm ali um poder, uma importância na vida dela, e ela vai cumprir aquilo que o pai e a mãe falam. Então, se o pai e a mãe achar que tal coisa não deve ser feita, a pessoa não vai lá e não faz. Então ela acaba se limitando, se podando, vivendo muito da influência do outro, principalmente pessoas de vínculos muito fortes, onde a pessoa confia, respeita, aí ela vai seguir aquilo que a pessoa fala. Então, se a pessoa tem aí um pai e uma mãe autoritário, que ó, tá sempre com a tesourinha cortando as asas dos filhos, a pessoa vai cada vez mais se limitando. Ela vai cada vez mais entrando nessa zona de conformismo. Então, se as pessoas muito queridas, os pais, né, que têm uma referência mais do que importante na nossa vida, falarem para essa pessoa: não, você não nasceu para fazer isso. Você nasceu para fazer isso. Então a pessoa se conforma com aquilo. Ela acaba deixando com que esse respeito, né, a imagem que ela tem daquela pessoa tão importante na vida dela, de um pai, de uma mãe, a induza de uma certa forma, né, e ela acredite no outro, faça o que o outro manda, mas não faça por si. Então, são pessoas muito apegadas, que não largam muitas situações, são pessoas difíceis de soltar família, de viver sua própria vida, e são pessoas que só se sentem seguras justamente com pessoas à sua volta,
pai, mãe, pessoas que dão essa segurança, que estão ali com mais experiência de vida, né? E que podem trazer para ela uma certa estabilidade. Então, na verdade, o conformismo também é se adaptar às condições dos outros, se limitando. Então, a pessoa se limita, ouve mais o outro, faz mais o que o outro manda do que dá rumo e sentido para a sua própria vida. E essa carta do 9 de paus, ela fala que os desafios que nós enfrentamos, se nós não tivermos condições de procurarmos um método, uma forma para que a gente possa encarar de frente os desafios, nós vamos ter perdas. Aqui a gente vê um homem colocando um espantalho ali na plantação, né? Porque a plantação está sendo aqui, ó, ameaçada. Então, na verdade, a pessoa, ela não sente capacidade, ela não sente segurança, ela vai se sentir sempre ameaçada também. Então, não é uma pessoa de impulso, né? Não é uma pessoa que tem esse desejo tão forte. Ela prefere ficar aqui, ó, atrás dessas estacas, segurando o espantalho, do que pular essas estacas, né? Então, é como se ela tivesse presa às suas próprias dificuldades. Então eu vejo muito essa energia do carro que o tarô colocou, pessoas sem dinamismo mesmo perante a vida, pessoas que se limitam, pessoas que não veem uma luzinha aí de esperança muitas vezes. E o conformismo coloca a pessoa numa zona desconfortável, porque ela vai viver aí uma vida muito pela indução dos outros, por ouvir demais os outros e muitas vezes aceitar a imposição dos outros porque não tem liderança para conquistar sua própria liberdade e viver aquilo que deve ser vivido. Ok? Então não sejamos tão conformistas em algumas situações. E é isso. Quero agradecer a sua presença, o seu carinho, meu muito obrigado. Convidar aqueles que ainda não conhecem o nosso canal Tarô, Paz, Luz e Amor, que deem uma passadinha por lá com leituras diárias, falando de relacionamentos, da pessoa amada. Estarei te esperando. Eu vou ficando por aqui. Deixo o meu forte abraço, o meu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia e te aguardo para mais um próximo encontro, mais uma pequena videoaula com o tarô, aqui no Tarô Terapia, comigo, Jorge Santos. Meu forte abraço, meu muito obrigado e até logo mais. Tchau, tchau.